Vamos lá. Vamos começar. Vamos começar, pessoal. Vamos resolver exercícios do item 2 do edital do CNU, da parte de conhecimentos gerais. Deixa eu aumentar um pouco minha letra aqui. Eu vou ler e aí dou 15 minutinhos aí para as pessoas falarem para ver qual seria o item que cada um marcaria. Fizemos a revisão geral dos assuntos e agora vamos ler. Vamos lá. Promotor de justiça, Sebrasp, logicamente, tem muitas questões aqui que não vão ser da Sergipe Rio. Sergipe Rio era uma banca que não vinha fazendo concurso, ou pelo menos não fazia grandes concursos. Então, para a gente ter questões de todas as ações, então é necessário pegar questões de outras bancas. Então, Sebrasp, promotor de justiça, Ministério Público Estadual da Bahia. Assinale a opção correta em relação às formas de Estado. Letra A. Nos Estados unitários, não há descentralização do poder e das funções estatais. Letra B. Do ponto de vista jurídico, o território de um Estado é o domínio espacial no qual vige determinada ordem jurídica estatal. Letra C. Na federação, os entes menores possuem níveis mais reduzidos de soberania, que não podem colidir com a do ente nacional. Letra D. Os estados regionais são variedades de estados federados. Letra E. Nos entes políticos menores dos estados federados, há povo, território, mas não há poder, no sentido de uma ordem jurídica própria, além dos aplicáveis desses entes. Questão difícil ainda, né? Mas, e aí? Qual a Letra A. letra A? E aí? Não há descentralização, há centralização. Ok? Eu tô em dúvida entre A e B, mas vamos lá, do ponto de vista jurídico, território é um estado e um domínio. Eu também vou de letra A e por conta dessa centralização também. Porque como acho que o Wesley falou, é centralização. É Ok? verdade, é A mesmo. Tá, vamos lá. Vamos responder. Vou pegar aqui minha canetinha. Vamos responder primeiro ao que, de repente, alguns não falaram, mas vamos responder para todo mundo ter noção das coisas que estão completamente erradas. Ih, minha canetinha não quer funcionar. Essa canetinha está funcionando e não quer funcionar. Ah, tá aqui. Vamos lá. Isso logo. Olha lá, os entes menores dos Estados Federados há povo e território, mas não há poder? Claro que há poder, né? Então, o que ele colocou aqui? Que todo Estado, mesmo na federação, você tem o quê? Tem o povo, tem o território e o poder. Por exemplo, no poder estadual, você tem quais são os poderes? Tem o poder judiciário, poder legislativo e poder executivo. Né? O poder é que ele está dizendo as funções do Estado. Então, já está errado. Vamos eliminar as erradas completamente e depois a gente vai para A e B. São as duas que o pessoal está indo. Nos estados regionais são variedade de estados federados? Não, necessariamente. Estados regionais, quando ele fala, né, são situações que existem, por exemplo, em alguns países onde você tem comunidades autônomas, você tem regiões na qual você dá uma certa autonomia, mas não são estados federados. Então, quando você vê regiões, né, por exemplo, nós temos regiões administrativas no Distrito Federal, você não tem autonomia, diferente de alguns estados onde você tem as cidades, né? Então, na cidade você tem autonomia. Por isso que a gente diz que no Brasil a gente tem três níveis da federação: o central, que todo país tem, o subnacional, que todo país tem, só que no Brasil nós temos o nível local, que são os municípios. Então, regiões não existe, não são modalidades de estados federados. Na federação, os entes menores possuem níveis reduzidos de soberania. Primeiro, esse termo aqui, soberania. Soberania você só usa para estados, né? Estados, quando eu falo Estado, países. Quando você atua no âmbito federal, no âmbito federalizado, você fala que os entes subnacionais têm autonomia. Eles não têm soberania. Soberania é que você tem total, vamos dizer assim, total poder sobre as suas decisões. Então, um Estado é soberano em relação a outro Estado. Não pode ser intervir. Se você intervir no outro Estado, você está criando um conflito, né, entre Estados que pode ser resolvido na Organização das Nações Unidas ou por meio de guerra. Normalmente você vai haver um fórum internacional para resolver esse conflito, mas a soberania tem a ver e ninguém pode intervir em você.
Por que num ente federal você não tem soberania, você tem autonomia? Porque a autonomia sua é limitada pela própria Constituição Federal. Você não pode descumprir o que está previsto para todo mundo. Então, você não tem a soberania nos entes federais. Então, isso aqui já mataria. E agora, as duas principais. Nos Estados unitários, não há descentralização de poder e das funções estatais. Aí é que está a pegadinha da letra A. Quando você tem um Estado unitário, o que você não descentraliza é o poder. O poder é um. Você tem um poder central. Só que você tem que ter lá nos estados as funções estatais, mesmo no Estado unitário. Por exemplo, quando no Brasil você tem a possibilidade de ter alguma forma de, como é que se fala, de uma perspectiva de Estado unitário, quando nós temos os territórios federais. Antes da Constituição de 88, você tinha os territórios federais. Depois da Constituição de 88, não temos mais. Por isso que é difícil você entender essa questão das funções estatais. Mas hoje, até hoje, ainda existe o Tribunal de Justiça do Distrito Federal em territórios. Hoje nós não temos territórios, então não tem ninguém do Tribunal de Justiça, nenhum juiz, lá nos territórios. Aqui a gente tem o MPDFT, que é Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Por que eles mantêm o território? Porque pode ser criado novamente. E se for criado, você vai ter que levar essa função estatal para o território, à justiça. Não sei se vocês estão entendendo. Então, a função estatal justiça vai ter que ter o território, não pode ficar aleatório. Essa que é a pegadinha. A gente pode abrir aqui o que ele vai explicar. Então, a letra correta é, do ponto de vista jurídico, o território do Estado é o domínio espacial no qual vige determinada ordem jurídica. Vamos ver o comentário do professor, o que é que ele falou sobre a letra A, que é a que está mais problemática, a gente já passa para a segunda. São várias questões que ele falou aqui. Letra A. Nos estados unitários não há descentralização do poder e das funções estatais. Incorreta. Pode haver estado unitário com descentralização administrativa. Significa dizer que existirá centro de poder único do qual emana ordens, mas o cumprimento será realizado de forma descentralizada, ou seja, por entidades criadas pelo governo central. Então, ele não explicou muito bem, mas, na verdade, sim, quando ele juntou o poder e as funções estatais é que ele invalidou a letra A. Nos estados unitários não há descentralização do poder. Ou seja, só vai ter um presidente, não vai ter governadores estaduais. É igual, se você lembrar o Estado unitário, lembra do Distrito Federal. No Distrito Federal, você só tem um governador. E as cidades satélites? Aí, ele pega e ele mesmo e diz quem vai ser o administrador regional. Só que nas cidades satélites você vai ter, logicamente, o poder judiciário, as chamadas, né, marcas. Vamos para a segunda questão. Deixa eu marcar essa aqui para mim. Próxima questão. Vou ler aqui, essa aqui é fácil, certo ou errado. Vamos lá. Sebrasp, de novo, procurador do Estado de R.R. Roraima, 2023. No que diz respeito à democracia, aos tratados e convenções internacionais sobre os direitos humanos, o Estatuto Constitucional dos Estados Brasileiros, estranho essa frase, Estados Brasileiros, o item é o seguinte: na democracia representativa brasileira, os representantes eleitos não exercem o chamado mandato imperativo, possuindo liberdade para votar e se manifestar sobre quaisquer assuntos durante sua investidura. De novo, vou ler. Na democracia representativa brasileira, os representantes eleitos não exercem o chamado mandato imperativo, possuindo liberdade para votar e se manifestar sobre quaisquer assuntos durante sua investidura. Certo ou errado? Errado. Eu acho que tá certo. Eu acho Certo que ou tá errado? certo. 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 Eu Vamos acho que lá, tá certo também. vamos lá. O que ele está perguntando aqui para a gente? Vou pegar minha canetinha aqui. Eu só te ver no Congresso Nacional, né? Ó, possuindo liberdade, não exercem mandado imperativo, ou seja, possuindo liberdade para votar e se manifestar sobre qualquer assunto durante seu estudo. Eu não lembro como é que é esse conceito de mandado imperativo, mas vamos lá. O que ele quer dizer é, os nossos parlamentares, eles podem votar sobre qualquer assunto? Para mim, não vejo nenhum problema nisso. Sim, pelo menos do que eu acompanho do Congresso Nacional, sim. Além disso, poderia ser uma situação em que o deputado ou senador
ele fosse obrigado a votar sobre determinada posição, sei lá, no partido dele, posição partidária. No Brasil, não existe essa situação. Tanto é que vários parlamentares, inclusive, são expulsos de partido porque eles resolvem, por livre convicção, votar contrário ao que seu partido meio que orientou aos parlamentares votarem. Isso ocorre, eventualmente, de vez em quando aqui no Brasil. Ou seja, nem nessa situação onde teria uma orientação partidária, ele é obrigado a votar de acordo com o partido. Às vezes acontece lá quando você acompanha sessões, o presidente lá, a pessoa que está presidindo a Câmara, o Senado diz qual a orientação do partido. O partido orienta para que os parlamentares que estão lá presentes saibam qual é a visão do partido ou da coligação que eles estão vinculados. Isso não quer dizer que ele não possa votar de forma autônoma. Tanto é que ocorre essa votação e muitas vezes é entendido aqui no Brasil como assim, uma infidelidade partidária. E aí faz-se um processo para retirar ele do partido. Então, está correta essa questão. Vamos ver o comentário. Às vezes eu gosto do comentário do aluno, que é melhor do que às vezes do professor. Vou ler do professor primeiro aqui, vamos lá. Os representantes eleitos por voto popular na democracia brasileira podem deliberar sobre assuntos relativos ao mandato e se manifestar de acordo com as suas próprias convicções, não estando obrigatoriamente vinculados à vontade do eleitor. Portanto, não há que se falar em mandato imperativo, tá? Aquele que é vinculado à vontade do eleitor. Delegação, mandato imperativo. Confere, isso daqui eu estou lendo dos alunos. Quando você usar, tem uma aula que eu fiz do TEC, para mostrar como é que você vai estudar e estruturar esses assuntos. Esse material aqui, aquele primeiro material que a gente fez, eu vou mandar para vocês. Esse material aqui de exercício, eu também vou criar um PDF e mandar para vocês. Só que aqui no TEC eu não consigo fazer um PDF ou criar um PDF na qual forme as questões já comentadas. Só vai vir o gabarito, aliás, só vai vir a questão gabarito, que eu não mandar o PDF disso aqui. E não imprime os comentários. E, normalmente, o que eu ia dizer aqui? Quando você abre uma questão do TEC, você dá uma olhada se não tem nenhum resumo, nenhuma tabela, que às vezes você leva para o Word, né? Por exemplo, esse cara que fez o resumo, vamos ver se o resumo dele ficou bom. Porque se o resumo dele ficou bom, eu estudo no TEC assim, o resumo ficou bom do cara, eu pego isso aqui e jogo no Word. Copio e colo, porque vai virar meu resumo sobre esse assunto. Resumo dos comentários assim: na democracia representativa brasileira, os representantes eleitos não exercem chamado imperativo. Isso significa que eles têm liberdade para votar e se manifestar sobre quaisquer assuntos durante sua investidura, sem estarem rigidamente vinculados às instruções dos eleitores. O mandato imperativo que existiu em alguns contextos históricos obrigava os eleitos, a seguir fielmente as instruções dos eleitores, mas o sistema foi abandonado em favor da liberdade de atuação dos representantes no exercício de seus cargos. Isso reflete a evolução dos princípios da democracia representativa e a rejeição do mandato imperativo, que era mais comum em sistemas políticos antigos, como na Idade Média. Ou seja, aprendemos com esse resumo aí o que é o conceito de mandato imperativo, mandato imperativo. É naquele em que o eleito, pelas pessoas, tem que seguir as orientações das pessoas. Então, letra correta. Próximo. CESP de novo, vamos lá. Defensor Público do Estado de Rondônia, acerca das formas de governo e de Estado. Vamos revisar rápido, fica fácil. Primeira forma de Estado, unitário e federado. Forma de governo, você tem república e monarquia. Unitário, você não descentraliza o poder, pode ter descentralização das funções do Estado. No Estado federal, você descentraliza tanto o poder quanto as formas de Estado, cada tem uma parte do poder. Na forma de governo, você tem a república, na qual você tem o presidente e a rotatividade no cargo ali de presidente, e você tem a monarquia, na qual você tem que nascer naquela família. É uma transmissão hereditária. Vamos lá, agora responder. Item 1. As principais características da monarquia são a vitalicidade, a hereditariedade e a responsabilidade do governante. 2. O federalismo brasileiro é oriundo do federalismo por segregação, também chamado de federalismo por desagregação ou movimento centrífugo. Lembra que numa aula eu tentei explicar isso? Eu fiquei com centrífugo ou centrípico? Tem dois conceitos, centrífugo e centrípico. Okay. As principais características da República são a temporalidade do mandato, a elegibilidade dos representantes e a irresponsabilidade dos governantes. E aí? Professor, Triste, né?
Desculpa. Tem que ir assim, ó. Pode falar, William. Tem que ir assim. Elimina primeiro que você, cara, isso aqui tá completamente errado, porque ele já mata um bocado de item. Na minha opinião, a um e a 1 não, desculpa, peraí. A um e a 3 está totalmente errado. Eu fiquei em dúvida na B, se ela está errada também ou não. Mas eu vou dizer o porquê. Posso, professor? Olha, As características da monarquia são a vitalicidade, beleza. A hereditariedade, certo, mas ela é irresponsável. O rei não pode ser responsabilizado pelos seus atos. A três, as principais características da República são a temporalidade, beleza? Elegibilidade dos representantes, beleza? E a irresponsabilidade. Então, a mesma coisa lá de cima. Eles são responsáveis, não irresponsáveis. Então, essas duas eu matei por isso. A dois, o brasileiro, eu não lembro a centrípeta ou centrífuga, porque, centrífugo. ó, o Ok. federalismo brasileiro é oriundo da federação por segregação. Então, a federação ele é segregado, ele é separado por Sim. estados. Também chamado de federalismo por desagregação. Eu acho que está certo. Então, apenas a B está errada. Tá certo, na minha opinião. Apenas a B. Pode falar. Quem ia falar também? Tem alguém que ia falar com o William sobre isso? Eu É, estava falando junto, mas eu concordo contigo, William. Eu ok. acho que é isso aí. O centrífugo e centrífuga, que a gente está discutindo aqui, que é o principal pegadinho aqui, é porque é o seguinte: em alguns estados federados, hoje, esses estados eles eram separados, como Estados Unidos. Estados Unidos era uma confederação. Cada estado tinha já sua soberania, autonomia. Quando eles criaram o país, eles fizeram um movimento de juntar. É uma agregação, uma federação por agregação. E juntaram. Existia uma confederação das 13 colônias. No Brasil, na época do Império, você tinha um Estado unitário, o rei mandava em todo, dele que indicava o presidente da província, não existia votação para quem ia ser o presidente da província do Grão-Pará e Maranhão. Lá. Era o rei, era o imperador do Pedro II que dizia quem ia governar a província. Isso, quando juntou o Brasil, né, desculpa, juntou não, quando criou a República, o que você fez? O Brasil já era junto. Ele só desagregou, dizendo, olha, agora o estado do Pará, de vez de ser província, é um estado, e ele vai eleger o seu próprio. Então, foi um processo de desagregação. Você era junto e desagregou, criou estados. Existiam províncias, criou estados. Nos Estados Unidos, você tinha as colônias separadas na confederação, e você juntou. Agora, tem que entender de física, né? Porque esse movimento centrífugo e centrífugo é que você vai entender se é agregação ou desagregação. Pode falar, William. É até bom, só para complementar rapidinho, desculpa, professor, Vai e os lá. demais aí. A gente tem que lembrar também sobre o direito de secessão dos Estados Federados, coisa que aqui no Brasil não há, né? Que é separação, o direito de separação do ente federado, né? Vocês estão vendo aqui o que eu abri aqui no Word? Não, no Google. Sim, Tá aqui, ó. A força centrífuga, isso aqui é física, né, que traz para o direito. A força centrífuga é uma força fictícia cujo sentido é oposto ao centro, formada pelo movimento. Por sua vez, força centrífuga é uma força real no sentido e para o centro. Ou seja, o Brasil foi centrífuga. Por quê? Porque é uma força que fazia esse oposto do centro, ou seja, o que era unitário o Brasil, para fora, para desagregar. Então está correto, é uma força centrífuga. Uma federação centrífuga, entendeu aqui? A força centrífuga é uma força fictícia cujo sentido é oposto ao centro da circunferência, formando movimento, ou seja, de separação. Quando faz aquele movimento, começa a girar e começa a jogar para fora as coisas. Força centrífuga é quando você começa a girar e trazer para o centro. É o caso do redemoinho, né? Então, alguns países foram centrífuga, outros foram centrífuga. Então, letra B é correta. Qual é o item? Esse aqui, letra C. Vamos ver se tem algum resumo aqui. Se tiver algum resumo, vou abrir até um Word aqui, que aí eu já vou botando e depois eu mando para vocês. Tem que ser mais rápido, né? Tem 10 minutos aqui, mas eu vou botar aqui. Deixa eu ver se tem algum resumo. Às vezes eu gosto de ver aqui os alunos comentando. Quando você resolver o TEC, a melhor coisa que tem é você pegar os comentários aqui. De dentro para fora, exatamente. Estado unitário. Ele botou aqui esse bizu aqui, ó, centrífuga.
de fora. Não, errei. Errei porque o William Centrífuga. Esse aqui já falou que ele errou. Esse vídeo dele tá ruim. Aqui, Estado unitário, Estado Unido, Estado Unido. Tavares. Aqui, origem, agregação, movimentos e federações. Desagregação, desmembramento por segregação. Concentração do poder. Aqui, ó, centrífuga, poder concentrado. Tá vendo? Aí eu pego esse resumo aqui, ó, copio quando eu estou estudando. Eu gostei desse resumo desse cara, vou jogar para cá, que ele vai servir para eu revisar no futuro, não? Já tem tudo aqui, ó, repartição de competências, aquela outra questão, acho que é só. Federação, União dissolúvel, Estados Federados, Confederação, esse aqui já botou um mapa mental aqui, gigante. Classificação das federações. Isso aqui, de repente, vou botar esses três aqui, depois eu mando para vocês. Rapidão. Vou pegar esse aqui. É que resolve muita coisa esses gráficos. Atenção, federalismo brasileiro, unilateralismo, digital em cima, origem, monarquia. Monarquia, o governante não é responsabilizado pelos seus atos, ao contrário da República, federalismo brasileiro, federalismo dos Estados Unidos, monarquia e responsabilidade. Acho que esse aqui está mais resumido, para se lembrar dessa questão. Pronto. Resolver questão, que nem o pessoal fala. Olha o que é que ficou aqui no resumo para vocês. É esse. Aí, às vezes o pessoal fala, você resolver questões é uma forma de aprender também. Mas quando você faz isso aqui, você resolveu a questão e pegou aquilo que é essencial para a resolução. Vamos lá, FUNESP, procurador do município, prefeitura de SGRP, Associação José do Rio Preto. Assinale a alternativa que contempla apenas os elementos que, em regra, são considerados essenciais ao Estado Federal, desculpa. As unidades da federação devem ser dotadas de soberania. Letra B. A permissão da dissolução da federação quando atestado estado de grave insegurança institucional. A permissão de dissolução da federação quando estado de grave insegurança institucional. O Estado federal, federal ele está dizendo é federado, né? Porque botou um termo diferente. O Estado federal é formado, pelo menos pela União pelos Estados-membros. A Constituição Federal pode ser dispensada desde que leis esparsas tenham sido regularmente aprovadas. Letra E. Dispensa-se a participação dos Estados-membros na formação e no exercício da vontade federal. E aí? Posso fazer análise? Pode. Pode dar para os outros também, que alguém quer falar? Não. Vai, então vai. Wesley, gostaria, Wesley? Então vamos lá. Unidades federadas devem ser dotadas de soberania. As unidades federadas, os estados, as unidades federadas, eles não têm soberania, eles têm autonomia maior do que no Brasil, por exemplo. Então tá errado. Tá, vou marcando aqui. Beleza, olha. A permissão da dissolução da federação. Estado federado não pode ter dissolução, que é a secessão, que eu falei, que é a Aham. separação. Quem tem direito à secessão, que é a separação, é apenas a confederação. A federação. Por exemplo. Está estudando, cara. Vamos lá. O Estado federal é formado pelo menos pela União e por Estados-membros. Vamos pular essa. A Constituição Federal pode ser dispensada desde que leis esparsas tenham sido regulamentadas e aprovadas. Isso aí é feito também em estados confederados, né? Que muitas vezes é espaçadas as leis deles. Dispensas a participação dos Estados-membros na formação e no exercício da vontade federal. Não, o Estado federado ele é composto por estados, então está errado. Então, por eliminação, Letra C. literalmente, não tinha tanta convicção, letra C. Só para complementar o comentário brilhante do William, olha só. Só a gente lembrar que no Brasil, por exemplo, a Constituição Federal pode ser dispensada. Lá o Acre resolveu, não vou aplicar a Constituição. O Estado do Rio Grande do Sul quer segregar. Isso eu estou falando que ocorre na realidade. Se você for lá no Rio Grande do Sul, ele quer separar do Brasil. Não pode separar do Brasil, porque é um Estado federado. O Acre quer aplicar uma Constituição própria. Não pode, tem que ser a Constituição Federal. Para nem ter sido comprado lá da Bolívia, mas ele é brasileiro agora, então tem que seguir a Constituição Federal.
A despeito da vontade dos Estados-membros, tem legislações, para vocês terem uma ideia, por exemplo, a questão do ICMS no Brasil. Para vocês terem uma ideia, existe um negócio chamado CONFAZ, Conselho de Política Fazendária, na qual o ICMS no Brasil é decidido no CONFAZ. Ou seja, todos os Estados-membros, por unanimidade, têm que aprovar essa legislação do CONFAZ. Se não for por unanimidade, não tem como ser aprovado. O Estado-membro, ele também funciona, e eu estou falando só um exemplo que ocorre no Brasil, mas existem vários outros exemplos, se a gente for pegar na Constituição, essa questão do CONFAZ está na Constituição, que para aprovar determinada regra do ICMS, tem que todos os Estados-membros votarem favorável. Para as outras situações, o Estado-membro, para algumas coisas nacionais, tem que participar à vontade, senão não é aplicável. Pode falar, William. Só fazendo um adendo ao que o senhor falou sobre o Rio Grande do Sul. Por exemplo, pessoal, se o Estado teima, vamos lá, pega ali a sua polícia, o governador pega a sua polícia estadual, pega todos os órgãos de segurança pública e diz, não, nós vamos separar do Brasil. Pode haver uma intervenção federal lá naquele estado Sim. para que eles parem com esse tipo de pensamento. Vamos fazer mais uma, ou talvez mais outra, e a gente para e eu vou mandar o material daquele de resumo que a gente leu, foi da revisão, e depois eu vou mandar aqui o Word que eu já criei aqui. Aí amanhã a gente continua mais exercício dos outros assuntos. A gente só está resolvendo assuntos aqui da parte de Estado, monarquia, tem que ver a parte de desenvolvimento sustentável também. A respeito do princípio republicano, da hermenêutica constitucional, das súmulas vinculantes e das limitações ao poder constituinte, julgo o item a seguir. A noção de república como forma de governo do Brasil está intrinsecamente ligada à ideia de igualdade e ausência de privilégio de classes e de nascimento. Certo ou errado? A noção de república como forma de governo no Brasil está intrinsecamente ligada à ideia de igualdade e ausência de privilégio de classes e de nascimento. Por que surgiu a Sim, república tá no Brasil? certo. Correto, né? A república no Brasil Correto. surgiu justamente para a gente acabar com o quê? Com a monarquia, né? Com a monarquia, justamente. E aí é por isso que você acabou. Deixa eu ver aqui se tem algum gráfico bom aqui para eu deixar para vocês. Aqui, ó, esse aqui gostei. Esse aqui eu estava procurando esse aqui. Aqui, ó, forma de governo, república, só lembrar da frase fogo. Forma de Estado, federação. Lógico, quando ele fala república, é para você lembrar república e monarquia, né? Federação, só você lembrar, ó, forma de Estado, federação, né? Você lembra federado e unitário. Sistema de governo, aqui, ó, você lembra presidencialismo e parlamentarismo, sigo. E regime de governo, democracia ou autoritarismo. É bom esse gráfico aqui. E só não botou o contraponto, né? Dava ter os dois. Tanto a república, mas você pode acrescentar aqui a caneta depois. Eu vou escrever aqui república e monarquia. Deixa eu ver se tem algum gráfico aqui. República. Está no Brasil, veio o latim, não é cláusula pétrea, princípio constitucional. Isso aqui é importante, ó. A república não é causa pétrea. Tanto é que nós tivemos um plebiscito que nós poderíamos voltar para a monarquia, mas ninguém aceitou. Isso aqui também, acho esse gráfico aqui, gostei. Eu uso o TEC para estudar, para fazer resumo também. E esse aqui é República, acordo do governo, apresentado por um chefe, do governador, isso aqui tem questões de reforma, mínimo Estado, sede, república. Esse aqui, mínimo Estado, sede, forma de federação. República, esse aqui já estava naquele outro quadro. Aqui, isso Seria apareceu. bom, professor. O que é que o É, senhor acha de colocar esse outro também, o Estado Fed e tal, 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 só se não for igual ao outro, porque é igual. é igual? Não, vou botar aqui. Porque as pessoas dizem, não gostei tanto desse, aí tem duas opções para Uhum. poder Esse memorizar aqui melhor. também é bom estudar isso aqui, ó, que ele fala assim, essas questões utópicas, mas enfim, qual é a certeza? Vamos mudar do ferro, debilitar a república, escolha do povo. Esse aqui eu tinha botado. Esse aqui eu já peguei, regime democrático, poder político. Isso aqui acho que ficou bom também. Organização do poder, centralização, descentralização, monarquia, república, regime político, autocrático, democrático, sistema eleitoral, tipo, de direito e ditatorial. Eita, saiu. Vou botar mais esse lá e a gente passa a próxima questão. Cadê? Esse aqui, esse é um bonito aqui também. Não, esse aqui é o último. Para revisar esse material fica bom. Esse aqui.
Só abrir um pouquinho mais. Vamos lá, última questão de hoje. Já vai dar 8 horas. Vamos lá. Vamos lá. CESP, Defensor Público de Rondônia. A respeito dos sistemas e regimes de governo, julgo os itens subsectivos. O parlamentarismo caracteriza-se predominantemente pela divisão do poder executivo em duas partes: chefia de Estado, exercida pelo presidente, e em uma república, ou pelo monarca, em uma monarquia, e chefia de governo exercida pelo primeiro-ministro. Item 2. O presidencialismo é um sistema típico das monarquias. E 3. A democracia direta é caracterizada pela eleição de representantes do povo por meio do voto, além de mecanismos de participação popular, como plebiscito, o referendo e iniciativa popular. E aí? Letra C, apenas os itens 1 e 3 estão certos. Mais alguém? Vamos tentar responder aqui. Deixa eu pegar aqui meu canetinho. Vamos, vai. Vamos lá. O parlamentarismo caracteriza-se pela divisão. Você falou que era o item o quê? 1 e 3, né? Pela divisão do poder executivo em duas partes: chefia do Estado exercida pelo presidente em uma república ou pelo monarca em uma monarquia. Chefia de governo exercida pelo primeiro-ministro. Não tem nada. Presidencialismo é um sistema típico de monarquias? Não, né? Presidencialismo é Correto. típico de república, né? Você pode até atrelar, né? Sistema com a forma de governo, né? Normalmente a forma de governo normalmente a forma de governo define mais ou menos o sistema que você vai. Você tem monarquia parlamentarista, mas dificilmente você vai ter uma monarquia presidencialista, fica meio estranho. Normalmente as monarquias são parlamentaristas, mas pode ter, eventualmente. Mas o presidencialismo é típico de república. A democracia direta é caracterizada pela eleição de representantes do povo por meio do voto, além de mecanismos de participação popular, como plebiscito, referendo e iniciativa popular. Não tem nada errado aqui também, não. A democracia é caracterizada. Opa, peguei a pegadinha aqui. Eu acho que é isso aqui, não sei. Vamos lá. A democracia é caracterizada pela eleição de representantes do povo por meio do voto, além de mecanismos de participação popular. Não, mas aí. Certo. Tá É, certo. não, porque Eu diria que tá, está certo. é, A 1 e a 3 estão certos. não tem nada errado aqui. Vamos ver os comentários. Mas não sei se isso aqui é uma pegadinha, porque normalmente esse texto aqui como é que se fala? Tá atrelado à república, né? Mas também a democracia. Normalmente as repúblicas são democráticas, não sei também. Tem que tirar aqui. Letra A. Os sistemas de regime de governo, julgo os itens. O parlamentarismo quer dizer pela divisão. Tá, isso aqui estava certo. Presidencialismo estava errado, a gente já tinha visto. Agora, por que está errado? A democracia direta é caracterizada pela eleição de representantes do povo por meio do voto, além de mecanismos de participação popular, como plebiscito e referendo. A democracia direta não é eleição de representante. Faltou essa pegadinha aqui, ó. Democracia direta. A pegadinha. No caso, seria Entendeu? só democracia para estar certo, professor? Não, é porque esse termo é ligado à república e à democracia indireta, semi-direta ou participativa. Aqui, ó. Mas essa assertiva conceitua a democracia semidireta ou participativa, onde há elementos de democracia direta, eleição do representante do povo, e democracia indireta, desculpa, e democracia direta, mecanismo de participação popular. A democracia indireta é você elege alguém para votar por você. Na democracia direta, você mesmo participa do processo, que é o plebiscito e o referendo. Então, não é só a democracia direta aqui. Seria a democracia semidireta ou participativa. A democracia participativa é o que a gente usa normalmente. Vamos ver onde que ele pegou. Aqui, ó, isso aqui é do Pedro Lenza. De modo geral, podemos classificar o regime democrático em 3 espécies: democracia direta, em que o povo exerce por si poder sem intermediário, sem representante; democracia representativa, na qual o povo soberano elege representante outorgando-lhes poderes para que, em nome deles e para o povo, governe o país; democracia semidireta ou participativa, um sistema híbrido,
Um sistema híbrido, uma democracia representativa com peculiaridade e atributos da democracia direta. A democracia participativa ou semidireta, assimilada pela Constituição de 88, artigo 1º, parágrafo único e 14, caracteriza, portanto, como base para que se possa, na atualidade, falar em participação popular no poder por intermédio de um processo, no caso do exercício da soberania, que se instrumentaliza por meio do plebiscito, referendo e iniciativa popular, bem como pelo ajuizamento da ação popular. É isso. Vamos pegar aqui os comentários, vamos ver se a gente encontra um bizu aqui que não esqueça mais. Democracia direta, voto, democracia, isso aqui é o quê? Esse gráfico parece ser bom, não sei. Vamos lá para baixo. Esse aqui, vou pegar esse aqui. Esse aqui, daqui, a democracia direta. Vou pegar esse aqui, gostei desse. Ih, esse aqui não é gráfico. Tem que copiar. Esse aqui já tinha feito um gráfico. Deixar aqui, vou mandar. Presidencialismo, democracia direta, democracia indireta, você já está lá. Sem representante, há representante, voto mais plebiscito. Isso aqui ficou bem resumido, ficou bom também. Acabou. Mas a gente continua, pega os outros assuntos. 8 horas aqui. No caso, a gente vai entrar no assunto novo, professor? Vai continuar Não, no vamos resolver os exercícios daquele Melhor. PNDH, entendeu? E teve também do feminismo, que a Neila pediu, que a gente não chegou lá. Tem como compartilhar Essa esse link aí gravação. que tem as perguntas do TEC também, professor? Sim, Não. tá no material. No próprio Tá. material, eu cliquei no material aqui, ó. No material, ele tem um link aqui, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Você vai enviar esse material para nós, então. Vou enviar agora. Tá, Valeu. ok. Só preparar aqui a gravação. Vou mostrar aqui.